Aula de hoje, Maquiavel, Nicolau Maquiavel, quem é esse cara doido, né, que o pessoal fala, e às vezes a gente se refere a alguém com a ideia de, pô, esse cara é muito maquiavélico, pô, esse cara é muito, que atitude maquiavélica, o cara é mau. Cara, vocês vão perceber hoje que o contexto de maquiavélico é um pouquinho diferente do que o pessoal fala. Agora, tem um imbróglio nisso tudo aí, que é bom que a gente entenda. A gente vive numa sociedade hoje, nós falamos sobre isso muito, da questão da internet, que tudo vira frase motivacional ou destrutiva. E é muito legal que você pega lá e você joga a frase na internet e coloca lá Clarice Lispector, ou fulano de tal e fulano de tal, e coloca às vezes a frase num contexto totalmente diferente do que a razão, né, do que propriamente deveria ser fundamentada aquela tese. Então você tem aí um problema. Qual o problema? Primeiro eu preciso saber do que se trata. Primeiro eu preciso saber exatamente o que é que eu quero dizer com aquela frase. Então, Maquiavel, Nicolau Maquiavel, ano de 1469 até 1527, em Florença, esse camarada me apresenta algumas teorias, que pra gente hoje é utilizado de uma forma muito errônea, inclusive apresentado de uma forma muito errada também. Vamos lá. Já ouviram aquela frase que é assim, ó, os fins justificam os meios, e todo mundo defende isso com uma exatidão, né, como se pudesse estabelecer isso de uma forma como lei universal, lei da vida, né? Já ouviu, Pedro? O fim justifica os meios. A gente vai ver que isso é coisa muito, não é bem assim. Só para ser uma ideia, é bom levar em consideração que a gente, naquela formação dos estados nacionais, as unificações alemã, as unificações italiana, as formações dos grandes estados exigiam agora uma monarquia. Nós estudamos isso em história e falamos muito disso. Essas monarquias precisavam tomar decisões para controlar o seu território. E muitas vezes, naquele momento, as decisões não eram tão diplomáticas. Muitas vezes, naquele momento, as decisões a serem tomadas eram decisões que exigiam posicionamentos, às vezes muito fortes, inclusive, né? E esses posicionamentos eram muito ligados a quem liderava, a liderança, aquele que estava no poder. Então, esse envolvimento nas formações políticas, nas cidades-estados, no conceito feudalista, tudo isso apresentava-se como uma questão de problema, porque tinha que ter alguém para poder comunicar como funcionava essa questão. E esse envolvimento político de Nicolau Maquiavel apresentou, e detalheira, diversas funções públicas ele fez, né, e econômica ele exerceu nessa cidade e na Itália de um modo geral. Então ele tinha uma experiência de vida na política, na economia, e o seu livro, Um Príncipe, ele vai oferecer praticamente um guia de como o cara liderar. Eu não sei qual a projeção de vocês para o futuro em relação à faculdade, ao que vocês vão querer de modo geral, segmento universitário, não sei. Sei que boa parte das universidades vão mandar você ler 2 livrinhos, que eu já antecipo para vocês, é muito legal. Um livro chamado Sun Tzu, A Arte da Guerra, de estratégia, interessante demais, e O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, especialmente a galera que vai trabalhar com liderança. Eu acho isso muito exigido nesse âmbito de você, como você vai trabalhar essa questão da liderança. E é muito interessante que ele separa a questão de uma ética, a questão da moral para as ações. Então, olha aqui em termo, olha dos primeiros apontamentos que a gente tem de Maquiavel em relação à liderança. Preste bem atenção, tá assim, ó. Para Maquiavel, a obrigação política dos governantes com o Estado e o povo suplanta toda consideração moral, essa relação. Segundo o pensador, a moral não pode ser juíza das ações políticas, pois a moral pode absolver, mas a história condena aquele que,
por seguir à risca princípios éticos e religiosos, destrói o seu Estado. O que ele quer dizer? Não tem essa desse momento de moralidade. Em algum momento você vai usar a força, ainda que fuja do conceito de moral. Tá claro isso? Então, eu vou tomar uma atitude que não precisa ser religioso. Vou errado matar alguém. Para ele, naquele momento, se tivesse que matar, mataria. Mas lembre-se, ele leva isso para uma liderança. Ele não está falando do povo. E aí as pessoas pegaram isso, e eu vou chegar nesse ponto, e tratam isso de forma social. Na minha relação com Pedro, minha relação com Mateus, minha relação, enfim, com qualquer outra pessoa, vira uma coisa pessoal. Eu vou dar um tiro no Pedro porque eu não gostei da ação dele, porque justifica. Não é por aí. A coisa não foi isso que ele falou. Ele defendia tanto na política o poder da realeza, ou seja, daquele que é o poder real do que estava no governante. E esse governante deveria ter um poder sobre os demais, nem que isso custasse o uso da força, nem que isso custasse um exacerbamento da força. E aí tem uma coisa interessante também nele, um outro apontamento, que está assim, ó. De acordo com Maquiavel, alguém pode ser acusado pelas ações que cometeu e justificado pelos resultados dessas. E quando o resultado for bom, como no exemplo de Rômulo, a justificativa não faltará. Só devem ser reprovadas ações cuja violência tem por objetivo destruir, em vez de reparar. O que ele quer dizer assim? Os fins justificam os meios. Exemplo, vou trazer isso para a parte lúdica. Passo uma prova, faço uma atividade e eu preciso que o Mateus me responda essa atividade. O Mateus vai lá e não faz a atividade que eu pedi. Eu pego o belo rosto do Mateus e bato 10 vezes com ele na mesa. Toma aqui, Mateus. Tum, 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 tum. Tá rindo, Mateus? Bato no Mateus. Às vezes à vontade. Brincadeira. O que acontece? Bato 10 vezes com a cara do Mateus na mesa. O Mateus vai sair de lá feliz, porque aquela massagem facial que eu fiz nele, com aquele botox de Deus, né, ali. E o Mateus vai sair dali simplesmente para fazer o trabalho. E eu vou para casa feliz, porque o fim que eu queria conseguir, que o Mateus fizesse o trabalho, não importou os meios que eu fiz isso. Meti a porrada no Mateus. Você tá dando para entender, galera? Tá claro para vocês? Sim ou não? Entendeu? Então, assim, para ele, funcionava dessa forma, mas ele não está falando para o Galvão meter a porrada no Mateus, batendo no Pedro. Não, ele não está falando isso. Ele quer dizer que para um rei, em alguns momentos, ele vai precisar pensar no fim e não nos meios que ele vai alcançar. Então, quando a pessoa coloca, viu, Dudinha? Coloca isso de uma forma do tipo social, pessoal, que eu vou fazer e tal, a coisa desanda. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, ele quis dizer que a forma como eu vou agir não interessa desde que eu consiga o resultado. Mas ele se refere simplesmente aos reis, até porque, segundo ele, pelo que ele escreve, a população não teria condição nenhuma de assumir o trono, ou assumir o governo, ou assumir o Estado de um modo geral. Para ele, dentro desse quesito, o que importa é a forma, é o fim. Mas, repito, não é para o meio social, e sim um princípio de liderança. Tranquilo até aí? De boa? E para a gente fechar, que é muito legal, que ele fala o seguinte: as finalidades das ações, portanto, devem ser consideradas. Há ações violentas que devem ser reprovadas, aquelas que têm como objetivo apenas destruir. A violência pode ser utilizada, porém, com o objetivo de construir ou, como diz Maquiavel na passagem anterior, reparar. Se ser maquiavélico é agir sem nenhuma ética ou ter ética particular que destrua uma moral vigente, ou Maquiavel seria o promotor de uma dupla moral, uma para os poderosos e outros para as pessoas comuns. Parece que há muito que a gente tem que debater. O que ele quer dizer? Essa destruição, eu espanquei o Mateus, por exemplo, aqui, a figura ilustrativa Mateus, que eu bati com a cabeça dele na mesa, foi para que ele tivesse o resultado da prova. Agora eu não justifico eu bater nele só para destruir a cara dele. Desculpa o exemplo, mas é a forma que eu tive para mostrar para vocês. Porque pedagogicamente é só destruir.
Então, nesse primeiro momento, essa é a ideia de Maquiavel. Vou fechar essa aula aqui, eu volto para vocês aqui rapidinho. Então, galera, esses são os princípios básicos de Maquiavel nesse primeiro momento, tá bom? Até a próxima aí.